Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Lucas Paquetá, alvo do Flamengo, tem aviso desesperador da Federação Inglesa sobre julgamento-alvo do Flamengo. Lucas Paquetá vive cenário desesperador. O Flamengo vem tentando, através de José Botto, deixar o elenco de Felipe Luiz ainda mais forte. Em meio a tantos nomes bombásticos, outro deles interessa totalmente ao Mengão. Lucas Paquetá. Mesmo com o interesse, a situação não é fácil. Inclusive, o West Ham da Inglaterra definiu o valor para vender o meio-campista para o rubro-negro do Rio de Janeiro. Porém, por incrível que pareça, essa não é a maior preocupação. Isso porque ele foi acusado por um suposto envolvimento em manipulação de apostas esportivas e seu julgamento vai definir qualquer possibilidade de contratação. Aliás, a Federação Inglesa deu um forte aviso a respeito da situação envolvendo o meia. FA confirma, vai pedir o fim da carreira. De acordo com o Mail Sport e com o Daily Mail, a entidade de futebol da Inglaterra confirmou que vai pedir pelo fim da carreira do meia que disputou a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, pela seleção brasileira. A informação divulgada pelo jurídico da Federação Inglesa é que tal decisão é motivada pelo fato dele ter dificultado nas investigações, além da acusação em si, em que ele teria forçado cartões amarelos em 4 partidas e ter novembro de 2022 e agosto de 2023. Paquetá é considerado um jogador acima da média em sua posição, e pode se ver obrigado a dar adeus ao futebol com apenas 27 anos. Seu julgamento está marcado para acontecer em março deste ano. Ou seja, daqui a um mês. Mengão se prepara para o clássico. Enquanto observa de longe a situação do meio-campista, o Fla se prepara para mais um clássico. Desta vez o rival será o Botafogo, após vencer a Supercopa Rei em cima do próprio time de General Severiano. Desta vez, o jogo é válido por uma partida atrasada da 7ª rodada do Campeonato Carioca. O clássico da rivalidade, como é popularmente chamado, acontecerá na próxima quarta-feira, 12, no estádio do Maracanã, a partir das 21h30, horário de Brasília. Saída de Gabigol do Cruzeiro após expulsão é aprovada pela torcida cruzeirense. Falta de ritmo ou desempenho abaixo? Gabigol chegou em fim de contrato com o Flamengo e acabou acertando a ida para o Cruzeiro, quando o rubro-negro optou pela não renovação. Apesar de vir de um desempenho abaixo, existia a expectativa de que com a troca de ares ele conseguiria evoluir. Entretanto, neste início de temporada o jogador demonstrou que apesar da chance conquistada o desempenho em campo continua da mesma forma. O atleta ainda está longe de apresentar o desempenho que é esperado. Além do futebol abaixo em campo, no último domingo o jogador ainda comprometeu o clássico diante do Atlético Mineiro. Isso porque ainda no primeiro tempo, após uma cotovelada em Lianco, o jogador foi expulso direto. Causou revolta em campo. Diante do ocorrido, a torcida do Raposa se manifestou através das redes sociais, onde pediam a saída do jogador, que não vem apresentando um bom desempenho em campo e ainda prejudicou a equipe com a expulsão. Desta forma, os torcedores pedem a saída do profissional, além de entender que a diretoria deveria se posicionar internamente e multá-lo para que erros como esses não sejam cometidos. Atitude deve ser tomada? Gabigol se tornou alvo de críticas dos torcedores, que entendem que com a postura em campo e o desempenho abaixo, o ideal seja a não permanência do jogador buscando negociá-lo. Com isso, parte da torcida pede que além de uma multa interna após a expulsão, que o jogador tenha o seu futuro avaliado internamente pela diretoria, já que não está valendo o que vem sendo investido a ele. Flamengo terá desfalque nos próximos jogos do Carioca após confirmação de lesão de Alex Sandro. Alex Sandro pediu substituição após lesão em clássico contra o Fluminense. O Flamengo chegou no Maracanã no sábado, 8, com grandes expectativas para o clássico contra o Fluminense, mas acabou amargando o empate após dominar a partida. No final, o placar de 0-0 foi o resultado da partida válida pelo Campeonato Carioca. No Alex Sandro pediu substituição após lesão em clássico contra o Fluminense. O Flamengo chegou no Maracanã no sábado, 8, com grandes expectativas para o clássico contra o Fluminense, mas acabou amargando o empate após dominar a partida. No final, o placar de 0-0 foi o resultado da partida válida pelo Campeonato Carioca. No início do Fla-Flu, o técnico Felipe Luiz teve a perda de seu primeiro titular da temporada logo nos primeiros 7 minutos de jogo. Alex Sandro pediu para sair devido a um problema muscular. Resultado do exame confirma a lesão do jogador. O Flamengo emitiu e publicou uma nota oficial neste domingo, 9,
falando sobre a situação que o lateral esquerdo Alex Sandro se encontra após fortes dores durante a partida. Segundo o comunicado, o jogador realizou uma ressonância magnética, que diagnosticou uma lesão muscular de grau 1, o que resultou no seu afastamento por tempo indeterminado até a completa recuperação. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o jogador Alex Sandro realizou ressonância magnética na manhã deste domingo. O exame constatou uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda. O tratamento foi iniciado logo após a substituição de Alex Sandro no clássico contra o Fluminense, ainda no início da partida, afirmou o Flamengo. Desfalque no Campeonato Carioca. A expectativa é de que Alex Sandro fique fora por, no mínimo, 2 jogos. Assim, o lateral esquerdo estará ausente na próxima quarta-feira, na partida contra o Botafogo. E também no sábado seguinte, contra o Vasco da Gama, ambos válidos pelo Campeonato Carioca. Ayrton Lucas, seu substituto imediato, deve assumir a posição durante esse período. Danilo ganha apoio da torcida e para ser titular do Flamengo no Carioca. Flamengo mantém grande fase e briga pela liderança no Carioca. O Flamengo vive um ótimo momento no Campeonato Carioca. Após um início irregular, com a utilização de um time alternativo, a equipe comandada por Felipe Luiz embalou uma sequência positiva. O rubro-negro venceu 4 jogos consecutivos antes de empatar sem gols com o Fluminense na última rodada. Com essa boa fase, o Flamengo subiu na tabela e agora ocupa a segunda posição, com 14 pontos. A diferença para o líder, Volta Redonda, é de apenas 3 pontos. A torcida acredita que o time pode assumir a ponta nas próximas rodadas. Além da briga pela liderança, os torcedores rubro-negros pedem mudanças na escalação. Em votação no Globo Esporte, a torcida colocou Danilo como titular no lugar de Léo Pereira e também escolheu Juninho entre os 11 ideais. Mudanças no time ideal da torcida. Para encaixar Arrascaeta e Juninho, os torcedores retiraram Michael e Plata da equipe titular. Felipe Luiz tem utilizado a dupla no ataque neste início de temporada, mas os rubro-negros acreditam que Arrascaeta, mesmo com a minutagem reduzida, deve recuperar seu espaço naturalmente. O uruguaio passou por uma artroscopia no joelho direito no fim de 2024 e, por isso, tem sido utilizado com cautela. Até o momento só foi titular uma vez, mas é considerado peça fundamental e foi o jogador mais votado pelos torcedores. Já Danilo, que ainda busca mais oportunidades, atuou em apenas 2 jogos. Ele entrou nos minutos finais da Supercopa contra o Botafogo e jogou os 90 minutos na goleada sobre a Portuguesa. No último jogo contra o Fluminense, permaneceu no banco de reservas. Próximo desafio, clássico contra o Botafogo. O Flamengo volta a campo na quarta-feira 12 em mais um clássico contra o Botafogo. O jogo será no Maracanã, às 21h30 de Brasília. Pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. A partida precisou ser adiada por conta da Supercopa Rei, que também foi disputada entre Flamengo e Botafogo e terminou com título rubro-negro. Agora, as equipes voltam a se enfrentar, com o Flamengo querendo manter a boa fase e se aproximar da liderança. West Ham revela valor de venda de Lucas Paquetá e notícia chega ao Flamengo. Valor de mercado de Paquetá. A situação de Lucas Paquetá no West Ham segue indefinida desde o início das investigações contra o jogador. Segundo as entidades inglesas, Paquetá teria forçado cartões amarelos para beneficiar conhecidos que apostariam nas infrações do jogador durante a partida. West Ham não aprovou reunião com o Flamengo. A direção do West Ham não aprovou a reunião do staff de Lucas Paquetá e José Boto na última terça-feira, 04, segundo informação de Lopes. A direção do clube inglês se sentiu traída pelos representantes do jogador. O comando do clube inglês não gostou de saber da reunião pela imprensa. Além disso, os dirigentes do clube têm ajudado o jogador no processo de suspeita de fraude em apostas esportivas. Horário da partida do rubro-negro. O Flamengo mede forças com o Botafogo em clássico da 7ª rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida foi adiada devido à final da Supercopa do Brasil vencida pelo rubro-negro. Para acompanhar tudo sobre os bastidores do mais querido e o pós-jogo do clássico do Cariocão, acesse o site do Bolave Brasil para saber a repercussão dos torcedores e coletiva de imprensa. E você, torcedor, o que você acha da situação de Paquetá no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.